Olá, boa noite. Está acabando mais um dia, chegando mais uma noite. Por isso esta é a hora duodécima, a hora duodécima do dia. Já entra a primeira hora da noite e o nosso coração na presença de Deus. Convido a todos vocês para entrarem comigo a presença do soberano, a presença do eterno. O que eu tenho aqui? O que eu tenho na duodécima de hoje? Aqui eu tenho Escritura Sagrada. Escritura Sagrada. Aqui eu tenho a representação que o pão dá a todo bem, a toda manutenção da vida e a presença de Deus numa vida de temor e de agradecimento a Deus por tudo que Ele dá. Que Ele nunca nos deixe faltar pão. Que Ele dê pão a cada dia. Que se passe a cada dia que se renova a todas as pessoas que habitam esta terra. Que não falte pão no Brasil, que não falte pão no mundo. E que a terra produza o que nós dizemos na duodécima da oração de hoje. Que a terra produza, não deixe de produzir. Que a fome diminua e todos possam saber o que é abundância no temor e no amor de Deus. Aqui eu tenho a água, representa a vida para todos nós. E aqui a água representa a grande presença de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em nossas vidas, não deixando faltar nada do espiritual, nada. Faltando do espiritual, o material se ajeita. 6 horas da tarde, duodécima de Deus, que fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Que colocou o sol no seu devido lugar para iluminar de dia a lua para clarear de noite, influenciar nas marés. Deus que fez estes céus maravilhosos, por onde os pássaros deslizam de modo maravilhoso. 6 horas da tarde. Vamos orar? Vamos orar? Muito bem, está feito o convite. Mas antes eu quero apresentar para vocês um versículo das Escrituras Sagradas. Versículo bíblico. Trata-se do versículo 25 do livro de Êxodo, capítulo 23. Prestem atenção, mas muita atenção, porque diz assim: E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de ti as enfermidades. Muito bem, vou ler novamente. É bom repetir. Palavra de Deus não envelhece. Palavra de Deus nunca pode ser atribuída a ela uma vã repetição. Palavra de Deus é eterna. E ela se renova a todos os instantes. Ela é eterna. Novamente eu vou ler. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de ti as enfermidades. E eu abençoarei o vosso pão, a vossa água, e tirarei as enfermidades do meio de vocês. Então vamos pensar do seguinte aqui. Deus, pela sua grandeza, pelas suas misericórdias, amigos, Ele começa demonstrando para nós como Ele age, como Deus fala conosco. Na verdade, ao ler esse versículo, se fosse um livro comum, nós entenderíamos assim, que um homem falou para nós, falou no passado para os hebreus, falou para nós hoje também, então passou a herança para nós dessa bênção, e ele falou sobre Deus, dizendo assim: olha, vocês têm um Deus,
vocês têm um Deus, certo? Vocês têm um Deus? Muito bem. Então, vocês servirão esse Deus que vocês têm. E esse Deus que vocês têm, Ele abençoará o pão de vocês de cada dia, a mesa de vocês, e Ele abençoará a água de vocês. Do que quer dizer? Abençoará a vida de vocês. Vocês terão uma vida abundante. E esse homem dissesse: daí eu vou fazer uma outra coisa por vocês. Porque aqui envolveria 3 pessoas. E aqui envolve a impressão de que envolve 3 pessoas. Certo? E então eu farei alguma coisa por vocês. Então com isso Deus quer dizer o quê? Que Ele demonstra ser o que Ele é. Que Deus nos dá porque Ele nos dá. Porque Ele é Deus. Todas as coisas estão nas suas mãos. Todas as coisas dependem dEle. Então Deus, no princípio, lá no versículo 20, Ele diz: eu envio, estou enviando, presente, no presente, eu estou enviando um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Falou no deserto. Eu estou enviando um anjo com vocês, meu povo. Vocês vão chegar aonde eu prometi que vocês chegariam. Agora nós lemos aqui o mesmo Deus falando de alguém como se não fosse Ele. E dizendo: e servireis ao Senhor vosso Deus. Quer dizer, vocês têm um Deus, vocês creem num Deus. Então se vocês servirem esse Deus, Senhor de vocês, aí então ele vai abençoar o pão e a água de vocês. É isso. E por que Deus está aplicando esta palavra como se fosse a si mesmo? Mas logicamente que parecendo se referir a uma outra pessoa. Porque Ele é o que Ele é. Deus é Deus. Na realidade, quando Ele diz: e servireis ao Senhor vosso Deus, quer dizer, vocês sabem que eu sou o Senhor vosso Deus. Servir, nós sabemos o que é servir. Por que falarmos sobre servir? Fala-se sobre servir a vida inteira, a semana inteira. Em todos os cultos, em todas as palestras, fala-se em servir. Então nós sabemos o que é servir. Agora vejam só vocês. E servindo ao Senhor vosso Deus, Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E aí Deus mesmo diz: vejam só, e eu tirarei. Agora presta atenção. Ele, o vosso Deus, abençoará o vosso pão e a vossa água. Ele, o vosso Deus. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. É que Deus é o que Ele é. Deus não precisa que nós façamos dele alguma coisa. Deus não precisa do nosso aval perante os homens, porque nós estamos sempre dando mancadas com os homens. Estamos sempre, quase sempre, dando mau exemplo aos homens e como homem. Nós sabemos disso. Então Deus não precisa de nós para se firmar como Deus. Mas hoje o que nós vemos é muita gente, talvez por fraqueza, sei lá, mas entendendo que Deus precisa dessas pessoas como homem. Muita gente acha que Deus precisa delas. É como que diz: não, Deus é agradecido a mim porque eu prego o evangelho, porque eu faço isso, porque eu construí uma igreja, eu fiz um templo grande. Deus está muito orgulhoso comigo e me devendo obrigações, porque eu tenho uma igreja de 2.000 pessoas, de 3.000 pessoas. Então é muito importante isso para nós. Entender que Deus não precisa. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele nos resgatou. Ele nos tirou de algum lugar. Da onde? Do buraco, do fundo do poço, de uma situação difícil, quem sabe das drogas, dos vícios piores, dos maus costumes, de uma vida malfadada em família, miséria, podridão do mundo, roubos, marginalismo, mentiras. Ele nos tirou de tudo isso, não é isso? E nos trouxe. Deus não precisa de você, por maior que você seja, não precisa de mim, por melhor que eu seja. Nós sempre precisaremos dele. Mas muitas das vezes
Nós, os homens, chamados por Deus, nos colocamos numa certa posição que dá a entender que Deus está lá embaixo. Que Deus está lá embaixo e sem nós Ele não faz nada. É isso que nós conversamos aqui. Deus dizendo, eu sou Ele, eu sou Ele, Ele desde o princípio. E Ele abençoará o vosso pão, a vossa água. Ele quem? Ele que está falando. Deus que fala, justamente Deus que fala. Deus do passado, Deus do presente, Deus de sempre. O passado, Deus sempre se refere ao passado, se refere a Noé, a arca de Noé, se refere ao jardim do Éden. Até hoje Deus lembra para nós que Caim matou Abel. Até hoje. Então o que é isso? Deus que manda e está dirigindo todas as coisas. Por isso, nessa conversa de hoje, das 6 horas da tarde, da 12ª da oração, convidando vocês, eu digo, vamos colocar nossas vidas nas mãos de Deus, na presença de Deus. Vamos respeitar mais a Deus e vamos deixar Deus ser o que Ele é. Ele não precisa de nós para ser alguma coisa. Vamos passar para as pessoas que o respeito e a grandeza não é para nós. O respeito e a grandeza é para Deus. Abraão é Abraão, foi Abraão. Jamais eu serei Abraão, você jamais será Abraão. Embora chame você, chame outro, chame meu amigo, meu colega, todos nós chamamos até de Abraão, quem sabe? Pela idade, pelo tempo, pela experiência. Não somos Abraão, nunca seremos Abraão, nunca seremos. Se nós formos pensar na grandeza de Abraão, nós não somos nada, porque nós só damos mancadas. É Deus que tem misericórdia de nós, não é isso? Porque Abraão não estava no tempo da graça. Nós hoje temos o tempo da graça e a dispensação do Espírito Santo. Tínhamos que ser muito melhor, mas não somos, porque não conseguiremos chegar lá assim. Então vamos melhorar nossas vidas, amar as pessoas, amar a terra, amar a água, amar o pão de cada dia. E não vamos esquecer que nós estamos aqui hoje, mas de repente poderá a tristeza, a angústia tomar conta de nós e cairmos novamente nas mágoas. E também poderá acontecer que estaremos aqui hoje dizendo voltaremos amanhã, mas amanhã, quem sabe os grandes amigos e familiares estarão chorando dizendo, ontem ainda eu falei com ele, ontem ele estava tão bem e hoje está nesse caixão. Gente, o que somos nós? O que temos é Deus que nos dá, não somos grandes, não somos nada. Por que desprezarmos os outros? Por que negarmos o pão? Por que negarmos estender a mão para alguém? É importante para todos nós estarmos na graça e na presença de Deus. Por isso, estamos agora entrando na 12ª da oração, 6 horas da tarde. Vamos então? Vamos lá. Grande Deus, eterno Pai, neste momento, 6 horas da tarde, 12ª do dia, para a oração, levanto as minhas mãos neste lugar santo, que preparei para falar sozinho contigo e com os ouvintes meus, de pessoas que precisam de uma ajuda. E é neste momento, Senhor Deus, que eu peço agora a tua graça, nesta hora da tarde, fim do dia, chegada da noite. Abençoa, grande Deus, a vida de cada um que aqui está. Agradecemos pelo pão do dia, o pão que nos destes, o pão de cada dia. Agradecemos pela água, a água que nos faz também sobreviver, que nos alimenta. A tua bênção seja porque tu és a água da vida e mais um dia passamos contigo, tu és a água da vida. Nós estamos nas tuas mãos, tu és bom, tu és misericordioso. Tu não demonstrou ruindade no coração, nunca aprovou maldade de ninguém, tu nunca aplaudiu, Senhor, gente má. Por isso, Senhor,
Tu um dia disseste para todos nós: eu já não vos chamo servos mais. Nós vivemos dizendo até hoje: somos servos. Mas tu disseste: já não vos chamo servos, chamo amigo, porque amigo sabe o que o outro amigo está fazendo. Isso quer dizer, um amigo livra o outro. Um amigo não deixa o outro cair no buraco. Um amigo chega e avisa: te manca porque alguma coisa está acontecendo e poderá acontecer. Deus, tu deste esta graça da amizade. E eu agora peço, Senhor, abençoa o alimento desta noite, como abençoaste o alimento pelo qual te agradecemos deste dia. O que vestimos, os olhos que nós temos, pelos quais enxergamos, os ouvidos pelos quais ouvimos, a boca pela qual falamos, a nossa mente que está boa. Muitos não estão com o corpo muito bem, mas o Senhor tem feito essas pessoas subsistirem. Abençoa esse marido, essa mulher, essa esposa. Abençoa esse casal. Abençoa esse casamento, renova esse casamento, salva esse casamento, que haja amor. Que ele seja mais compreensível, mais flexível, que ela seja mais compreensível. Que os filhos também sejam melhor entendidos pelos pais, e que os filhos entendam e honrem mais os pais, porque o grande mal da humanidade é ser amaldiçoada por não honrar pai e mãe. A tua bênção seja neste momento. Eu peço, Senhor Jesus, que a tua graça, que a tua grande misericórdia, que sempre toma conta de todos nós, neste momento faça uma grande obra, levantando este dessa cama. Eu ministro neste momento o poder da cura, o poder da tua grande bênção. Ministro agora, porque há coisas que o homem não está curando e não vai curar talvez, e há coisas que o homem pode curar com seus recursos, mas as pessoas não têm como pagar, não têm como cobrir despesas de viajar até de um continente para outro, Senhor, para ser atendido. Nem na cidade onde mora, às vezes não tem condições de ser atendida a pessoa. Abençoa, Senhor, o sistema de saúde que cuida das pessoas, sistema de saúde único. Abençoa médicos, trabalhadores, batalhadores, são verdadeiros anjos. E aqueles médicos que atendem os pobres, Senhor, aqueles que atendem os mais pobres também, que tratam com o mesmo carinho e fazem de tudo para chegar à raiz do mal e curar. Abençoa, Senhor amado, todas as autoridades desse país e abençoa o nosso país. Que o Brasil durma, Senhor, durma sossegado nesta noite, porque o Senhor vai cuidar dele. E que o Senhor cuide de todas as famílias, de todos os que pregam o Evangelho. Neste momento eu digo: recebam em nome de Jesus a bênção agora. Deus guarde a todos. Amém. Amigos, nós voltaremos, assim que Deus permitir, para a próxima 12ª da oração. Estarei orando por vocês. Aprontem seus pedidos de oração. Uma pessoa ora. Eu estou orando por vocês, não quer dizer que eu esteja fazendo alguma coisa de grandeza. Para vocês, não. E Deus me mandou fazer. E o mínimo que eu posso fazer é agradecer pela minha vida, pela idade que Ele me deu e está me dando. É isso. Então estou aqui para isso e voltarei na próxima 12ª da oração. Se Deus permitir, voltarei amanhã. Não digo que voltarei amanhã pelo seguinte: e se Deus me chamar amanhã? Eu tenho essa consciência. E é por ter essa consciência que procuro não magoar, procuro não destruir, procuro não tirar a vez de ninguém, procuro não subir, não crescer subindo as costas dos outros como se fosse uma escada. Vamos amar, vamos respeitar e lembrar que de repente Deus pode nos chamar, cortar o nosso dia aqui. E aí?
pelo que lutamos, para quem vai ficar. Que Deus abençoe a todos vocês. Voltaremos na próxima 12ª da oração. Amém. Em nome de Jesus. Deus guarde a todos. Ouçam esse vídeo até o fim. Guardem esse vídeo. Presenteiem para outros, porque é muito importante. Amém.